graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, nosso bendito Senhor e Salvador pessoal. Eu gostaria de hoje concluir a nossa exposição do livro de Êxodo, capítulo 13, como nós falamos já tem um bom tempo. Para relembrar, vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo 16. Você tome posse da palavra de Deus e acompanhe a exposição da palavra do Senhor. Então, Êxodo capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estás saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança, num determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado. Apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isto? Que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. E isto será como um sinal na tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Amém. Até aqui. Que Deus aplique a sua bendita palavra ao nosso coração. Vamos ainda orar, pedindo a bênção do Eterno. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graça por esta hora, pedir que o Senhor tenha compaixão de nós nesta hora. Que o Senhor nos abençoe a sua igreja. Senhor, perdoe os nossos pecados, tenha compaixão de nós, abençoa-nos, Senhor. Que o Senhor Jesus seja glorificado. Ajuda-me a fazer exposição de maneira fiel, me reveste de graça, poder do alto, Senhor, humildade, temor e tremor, Senhor, vindo diante do Senhor. Tenha compaixão do teu povo que há de ouvir. Edifique a sua igreja por meio da sua palavra, no ensinamento que o Senhor trará ao nosso coração, por meio do Espírito Santo. Usa esse vaso fraco e frágil para glorificar o teu nome, Senhor.
na edificação da sua igreja e para a salvação dos perdidos. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 13, verso 6. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Eu queria recapitular aquilo que já falei antes, que pela graça de Deus, graças a Deus, chegamos a um desfecho de mais uma conclusão expositiva da palavra de Deus, dessa feita no Antigo Testamento. Então nós vimos 2 pontos importantes quando abordamos esse texto outras vezes. Com o tema que nós demos, que a libertação conclama de uma ampla consagração de vida, ou seja, a libertação conclamadora, de uma ampla consagração de vida. Os pontos que nós abordamos foi justamente a primazia de Deus na vida dos libertos, Esse foi o primeiro ponto que nós trabalhamos, a primazia de Deus sobre a vida dos libertos, dos libertados por Ele. O segundo ponto que nós vimos foi a consagração de vida como resposta à libertação operada por Deus na vida do seu povo. Então hoje veremos o último aspecto dessa libertação sobre os filhos de Israel e que tem a ver muito com a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, nossos dias. Sobre o tema, então, libertação conclama uma ampla consagração de vida a Deus. Em terceiro e último lugar, o Shabá como dádiva de Deus. O Shabá cristão como dádiva de Deus. Êxodo 13, verso 6 diz o Senhor: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Sabemos que este princípio norteou toda a igreja do Antigo Testamento, como a igreja do Novo Testamento, e que deve nortear também a igreja de Cristo nos tempos atuais. Mandamento esse, que é o 4º mandamento da lei do Senhor, que tem sido por muitos de nós vilipendiado, negligenciado, por não compreender esse mandamento específico da palavra de Deus. Este versículo, meus irmãos, versículo 6 que acabamos de ler, ele chama a atenção para a solenidade ao Senhor. Aponta para o descanso, para o repouso, dia separado por Deus, onde o seu povo iria buscar a sua presença na meditação dos seus oráculos santos, da sua palavra, das suas prescrições. O povo que iria se consagrar em oração, Cântico dos Salmos. E isto por conta, meus irmãos, lá do relato de Gênesis, ainda no capítulo 2, versos 2 e 3, que diz: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera, realizara. Então, meus irmãos, ora, se Deus, sendo Criador de todas as coisas, descansou, de suas obras, porque os homens iriam varar mais um dia na sua agenda para fazer as suas coisas, para tratar dos seus negócios, porque o homem iria usurpar o dia que pertence a Deus e não pertence ao homem. A palavra de Deus diz que ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. Então, nesse dia, os homens não podem trabalhar, não podem negociar, não podem comercializar ou falar palavras vãs, mas deve se consagrar a Deus, deve meditar em Deus. É bem verdade que há profissões aonde não se deve mesmo deixar
o seu posto como médicos, policiais que estão preservando vidas e protegendo vidas. Mas, no geral, Deus requer solenidade no seu dia. Haverá solenidade ao Senhor, diz a palavra de Deus. O Shabá cristão, meus irmãos, é uma grande bênção da parte de Deus para o seu povo. É uma dádiva do Senhor para o seu povo. Após a libertação da escravidão, 430 anos pisando barro, sofrendo, sendo humilhado, chicoteados, passando pelo prumo de seus algozes, Deus liberta o seu povo. Deus liberta o seu povo e oferece um dia para que ele descansasse, para que eles meditassem na grande libertação que ele havia recebido, né, sendo libertado, né, do Egito. Então o povo precisava meditar na grande libertação de Deus. O povo nesse dia deveria se voltar em constante meditação, né, pela obra da criação de Deus. Meditar na criação, né, e pela obra da libertação, como foi dita, do Egito. E esta libertação do Egito, o texto que nós lemos aponta, sabemos nós, que aponta para uma libertação espiritual operada por Cristo ao seu povo eleito. Quando Cristo morre na cruz e ressuscita dos mortos, ele promove para os seus eleitos a libertação das suas almas, a libertação do pecado, a libertação do mundo e de Satanás, das garras de Satanás. O Senhor nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, de sorte que hoje nós somos chamados de menina dos olhos do Senhor. Então, por essa e por outras razões, é que o povo de Deus tem da parte do Senhor esta ordem: deve guardar o dia do Senhor, deve santificá-lo, porque Deus santificou o dia para Ele mesmo. Deus abençoou o dia para que o homem pudesse adorar, para que o homem pudesse buscar o Senhor. E eu gostaria de aqui fazer valer nosso símbolo de fé, a confissão de fé de Westminster, capítulo 21, versos, seção 7, né, do culto religioso e do domingo. Que preciosidade! Eu vou ler para os irmãos. Como é lei da natureza, que em geral uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo. Presta atenção. Um preceito positivo, moral e perpétuo para todas as gerações. Preceito que obriga todos os homens em todos os séculos. Deus designou. Não foi Constantino, imperador, não foi o Papa, não foi ninguém. Foi Deus que designou o primeiro dia da semana para o buscarmos, para cultuarmos a Ele. Particularmente um dia em 7, para ser um sábado, descanso, santificado por Ele. Desde o primeiro dia, desde o princípio do mundo, até a ressurreição de Cristo, esse foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como um sábado cristão. Então aqui nós temos algumas referências para confirmar isso que acabei de ler. 1 Coríntios, você com a Bíblia aberta, acompanhe 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo falando com os coríntios acerca das coletas. 1 Coríntios 16, versos 1 e 2. Diz aqui a palavra de Deus para nós. Quanta coleta para os santos, fazei vós também como ordenei a igreja da Galácia, no primeiro dia da semana. Então veja que nós temos um registro
da palavra de Deus, que após a ressurreição de Cristo, o dia foi mudado de último para o primeiro dia da semana. Então, todas as atividades da igreja mudou-se para o primeiro dia da semana. Então, Paulo está dizendo, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá ajuntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, o povo já estava santificando o dia do Senhor no ato de misericórdia. E Paulo diz, vocês não devem fazer isso quando eu estiver indo. Vocês devem fazer a coleta antes de eu chegar, durante a semana, que é um trabalho, né? Mas no dia do Senhor, trabalho não, mas ato de misericórdia. Então veja que nós temos a primeira referência no Novo Testamento de que o dia para ser observado, para ser guardado e santificado é o domingo chamado Dia do Senhor. Nós temos ainda uma outra referência em Apocalipse, capítulo 1, versos 10, o nosso irmão apóstolo João, lá preso na ilha de Patmos, ele recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo e diz, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então João ouviu uma voz como grande de trombeta no primeiro dia da semana. E esse primeiro dia da semana, aqui em Apocalipse, é chamado de dia do Senhor. Esse dia não é do homem, esse dia não é meu, esse dia não é seu. Esse dia é do Senhor, para que haja solenidade ao Senhor. Então, nós temos ainda uma última referência em Mateus 5, 17, 18. Nós poderíamos aqui falar várias referências, mas essas são necessárias, não é o suficiente. Mateus capítulo 5, verso 17, Mateus 5, 17 e 18. O Senhor Jesus dizendo, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar a lei, vim para cumprir a lei. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Jesus veio cumprir a lei. Se o Senhor cumpriu a lei, nós devemos cumprir também a lei. O Senhor observou o mandamento, e o quarto mandamento precisa ser observado. Nós tocamos nessa tecla porque esse mandamento, alguns escritores em conversa, alguns comentaristas dizem, por que será que o Senhor, esse é o único versículo do Decálogo que você vê o Senhor dizendo, lembra-te de santificar o sábado, lembra-te. E eles dizem que propositadamente Deus colocou isso porque o homem é fácil de esquecer os mandamentos do Senhor. O homem é fácil de esquecer. Então esse é o mandamento que implica que o homem lembre-se do dia de sábado, que é o dia do Senhor, não é o dia dele, é o dia de Deus. Então, veja que o Senhor cumpriu a lei, então a igreja precisa cumprir o mandamento, e no Novo Testamento nós vemos aqui que é para se guardar. A 8ª sessão ainda do capítulo 21, nós temos o seguinte, como o homem deve santificar esse dia? O que o homem deve fazer nesse dia e o que o homem não deve fazer nesse dia? Diz aqui, este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam todo dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos, a respeito de quê? Dos seus empregos seculares e de suas recreações. Então veja, há as proibições para esse dia. Proibições. O homem não deve falar de seus negócios ordinários, ou seja, o homem não deve falar de seus trabalhos, de seus projetos, O homem, por exemplo, ele não deve guardar em obras, deve guardar palavras, pensamentos a respeito dos seus empregos seculares de recreações. Nesse dia não é para falar no jogo do Bahia. Nesse dia não é para falar do jogo do Vitória, jogo do Flamengo,
né? Jogo do São Paulo, nesse dia não é para falar, isso é recreação, né? Então, nesse dia não é para se fazer isso, é proibido pela palavra de Deus. E a gente vai ver isso, que é proibido pela palavra de Deus. Mas nesse dia o homem deve aplicar o seu esforço na sua consagração para Deus, mas também ele ocupa todo o tempo em exercícios públicos. Evangelização, pregação do evangelho, visitar os órfãos, visitar os enfermos, né? Particulares de culto solene, culto, orar com a família, né? E nos deveres de necessidade e misericórdia, é socorrer os necessitados. Então os homens não devem fazer uma coisa, mas devem fazer outra coisa. Dessa forma, o dia de descanso solene é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus, pelo fato dele ser separado, ter sido separado, santificado por Deus e abençoado por Deus. Esse dia tem bênção do Senhor. Deus abençoa aquele que obedece, né? Deus sabia, meus irmãos, que na jornada de trabalho, na jornada de suas conquistas, no labor da sua vida, o homem cansaria, o homem é frágil. Deus saberia que Deus sabe que a estrutura do homem é frágil e que o homem precisa de um descanso, o corpo em si, fisicamente, mentalmente, precisa de descanso. E isso implica, está implícito ao sexto mandamento, não matarás, que implica todo o esforço lícito para preservar a própria vida e a vida do semelhante. Até os animais, no dia de sábado, no sétimo dia, os animais não deveriam trabalhar, deveria também descansar, porque trabalhou todos aqueles dias, mas naquele dia, no Shabá cristão, no último dia, os animais deveriam descansar, comer, ia se alimentar e descansar, refazer as suas forças. O dia do Senhor é um dia de refazer as forças físicas, né? Recarregar as baterias físicas e principalmente recarregar as baterias espirituais. Por isso que Deus santificou o dia de sábado. Eu gostaria de ler aqui Êxodo capítulo 16, versos 23 e 26, você com a Bíblia aberta, você abre aí Êxodo capítulo 16, versos 23 e 26, que diz: respondeu-lhes ele, isto é o que o Senhor disse, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no fogo, cozeio. O que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Versículos anteriores, se você for ler, Deus ordenou porção diária para cada dia. Antes do último dia, porção diária. Era para pegar um gomer, uma medida de gomer, né? Era uma medida para cada família, pegar aquela porção e não pegar mais, só pegar a porção do dia. Mas eles não obedeceram a Deus. Eles pegaram a mais. O que aconteceu? O bicho comeu. Deu bicho. Deus enviou o verme e comeu tudo. Mas quando eles obedeceram, não deu bicho e nem cheirou mal. Então, quando o homem obedece à palavra de Deus, Deus abençoa. E é o dia santo, santificado. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. Então é uma proibição do homem estar no campo, o homem está no trabalho, no dia do Senhor, salvo, já foi dito, profissões que lidar diretamente em socorrer vidas, médicos, policiais, né? Tem que estar no campo mesmo, mas outras profissões não. E o país é culpado. O país é culpado porque força o homem trabalhar no dia do Senhor. Força o homem trabalhar. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá, ou seja, nele ninguém vai colher mais. Ninguém vai colher, porque é trabalho, seria um trabalho. Então Deus está proibido de trabalhar no dia de sábado, primeiro dia da semana. Isaías é a última passagem que eu quero ler para os irmãos, para confirmar o que o homem deve fazer, o que o homem não deve fazer
no dia do Senhor. Isaías 58, versos 13, que diz para nós, aqui você abre a palavra de Deus, acompanha a leitura. Isaías 58, versos 13, diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo, dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos. O que seria seguir os teus caminhos? Seguir os seus trabalhos, estar no comércio, estar no campo. Então, Deus, se você fizer isso, evitar de estar no campo, né? Não pretendendo fazer a tua própria vontade, né? Nem falando palavras vãs. Olha aqui, palavras vãs, conversas outras, conversas corriqueiras da semana, de trabalho, de negócios. Deus proíbe palavras vãs. Sabia disso? Muitas pessoas não sabem disso. Muitos ministros, infelizmente, não sabem disso. E a nossa confissão de fé fala que os ministros devem, eles mesmos, guardarem, né, santificarem o dia, se vigiarem e fazer com que a igreja, o seu povo, o povo de Deus, santifique o dia. A nossa confissão de fé fala isso, que os ministros vigiem no dia para santificar e faça com que os seus liderados, né, suas ovelhas, né, guardem e observem o dia do Senhor. Então, palavras vãs, você sabia disso? Ficar conversando outras coisas de outros dias no dia do Senhor é proibido? Olha Deus falando aqui, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse, ou seja, Deus tem bênção para o seu povo, para o povo que obedece a sua palavra, para o povo que observa guardar o dia do Senhor. Devemos guardar o dia do Senhor, devemos santificar, observar solenemente este dia, porque este dia não é nosso, é de Deus. Dessa forma, meus irmãos, o dia de descanso é solene, uma dádiva de Deus, porque Deus mesmo santificou e abençoou. Eu gostaria já de finalizar nossa prédica, dizer que os homens devem fechar suas agendas. Devem fechar suas agendas no dia do Senhor e buscar se consagrar, buscar obedecer, buscar guardar o dia, se santificar nesse dia, santificá-lo, guardá-lo, honrá-lo, chamá-lo de deleitoso, santo, honroso dia. Precisamos resgatar isso. A igreja do nosso tempo precisa resgatar esse dia, porque é um preceito moral, santo e positivo, ou seja, diz respeito à palavra de Deus. E o homem deve guardar a palavra de Deus. Então, nós deveríamos sim atentar para esta observância da palavra de Deus. Deus ordena, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º é o dia do Senhor. E hoje é chamado de domingo, dia do Senhor, quando os homens, né, eles observam, né, devidamente a santificação no dia do Senhor, a sua alma é poderosamente, profusamente abençoada. Quando o homem se consagra a Deus, quando o homem busca o Senhor, quando ele guarda o dia do Senhor, né, é o dia que nós temos mais tempo para pensar no Senhor, né, de ler a palavra de Deus, porque na semana muitos não correm, não tem nem tempo de ler a palavra, quase que fazer aquela oração rápida, não, mas no dia do Senhor, Deus santificou, abençoou para que o seu povo o buscasse, meditasse. Um dia onde a obra da redenção fala, grita mais alto do que a obra da criação. Por quê? Porque nesse dia celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Então, a obra da redenção, a obra da salvação, fala, grita mais alto do que a obra da criação. Cristo, amado em nossa alma, nosso Salvador. E por conta disso, você, eu,
a Igreja de Cristo deve observar este dia, porque é o mandamento do Senhor. Lembra-te de guardar, lembra-te de santificar o dia de sábado. Seria uma grande ofensa, e é uma grande ofensa, quando Deus não tem de seus filhos a atenção devida, a reverência devida para o seu dia. Mas eles fazem outras coisas, né? Eles brincam, conversam outras coisas, festa, aniversário no dia, perde tempo com outras coisas, vendo internet, se distraindo no Facebook. Tanta gente eu vejo, misericórdia, Senhor. Facebook lá, olhando, né? Se for para evangelizar, colocar um versículo, faça isso, porque você está evangelizando, né? Mas se não for para isso, não abra o Facebook, né? Não vá ver filmes outros, se consagre, santifique o dia do Senhor, porque esse dia não é nosso, esse dia não é seu, esse dia não é meu, esse dia é do Senhor. Se os irmãos primitivos guardou e observou, Paulo, a igreja, os irmãos da patrística são os pais apostólicos, os pais da igreja, né, que viveram depois dos apóstolos, observaram, se os reformados observaram e têm alto apreço pelo dia do Senhor. Nós, a igreja do nosso tempo atual, deve observar o dia do Senhor. E eu queria já fazer as considerações práticas e finais. Primeiro, é mandamento do Senhor observar o primeiro dia da semana, honrá-lo, chamá-lo santo e deleitoso dia do Senhor. Esse dia não é meu, esse dia é do Senhor. E não comparar ele com qualquer outro dia da semana, porque Cristo não ressuscitou em outro dia, a não ser no primeiro dia da semana. Esse dia é um dia diferente, é um dia especial, porque é o dia do Senhor. Segundo, prepare-se. Prepare-se um dia anterior para se santificar no dia do Senhor, no Shabá cristão, porque o Shabá cristão é uma dádiva de Deus. Revela a vitória gloriosa de Cristo, né? A morte e a ressurreição do Senhor, vitória, Jesus está vivo, né? E a vitória da igreja, e precisamos nos preparar um dia antes, né? Eu estou fazendo um trabalho aqui em casa, minha família, com um livro, A Família na Igreja. Eu tenho colocado pequenos artigos, eu rogo a Deus e oro que os irmãos leiam, porque é bênção para a vossa alma. Poucas pessoas gostam de ler, mas é A Família na Igreja. Compre esse livro. Dr. Joel Bicker, né, um pastor norte-americano, né, puritano, chamado A Tocha dos Puritanos, lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos. É uma bênção, porque ele trata de como o homem deve se preparar um dia antes para o dia do Senhor. É um exercício espiritual, precisamos fazer isso, né? Se resguardar um dia antes, meditar, orar, ler a palavra de Deus, orar pela pregação, pelo culto de manhã, pelo culto da noite, pedir para que Deus abençoe a palavra, que seja uma palavra ungida, que Deus abençoe o pastor, aquele que vai trazer a palavra de Deus no dia do Senhor. Possamos ter maior apreço pelo dia do Senhor. Em terceiro, deleite-se no dia do Senhor. Tenha prazer no dia do Senhor. Não é um dia de cansaço, é um dia de descanso. Então deleite-se no dia do Senhor, né? Que representa a grande vitória de nosso Rei Jesus. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno e ressuscitou ao terceiro dia e deu vitória à igreja. Celebre o dia do Senhor, se deleite, alegre-se, porque o nosso Rei vive e está voltando para buscar a sua igreja. Deleite-se no dia em que representa também a sua libertação do Egito, né? Deus nos libertou do Egito, do mundo, do pecado, das garras de Satanás, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Celebre, né? Santifique esse dia, porque você foi liberto. Nós fomos libertos do império das trevas e hoje estamos no reino do Filho do seu amor. Santifique-se na santificação solene do Shabá cristão. Eu quero concluir com a palavra de Richard Baxter, grande pregador do século passado, grande puritano, homem que amava evangelizar. Diz o seguinte, Richard Baxter:
abre aspas, que dia é mais apropriado para subir ao céu do que aquele em que ele, Jesus, ressurgiu da terra e triunfou plenamente sobre a morte e sobre o inferno. Que dia é mais apropriado para nós subirmos ao céu? No dia do Senhor, que o Senhor ressuscitou nesse dia. Que coisa gloriosa, que coisa estupenda. Então, Richard Baxter conclui, utilize seus shabates, o dia de descanso, como passos para a glória, até que tenha passado por todos eles, todos os dias de descanso aqui na terra, né? Até que nós cheguemos lá, até que cheguemos lá no céu. Que coisa gloriosa, que coisa estupenda, né? Maravilhoso. A palavra de Richard Baxter tem um pensamento sobre o dia do Senhor, falando que o Senhor Jesus ressuscitou nesse dia gloriosamente, triunfou sobre a morte, sobre o inferno, e esse seria o dia mais apropriado para a igreja subir às alturas no céu. E ele diz que devemos guardar, né, usar os sábados, os dias do Senhor, como passos para a glória, até que tenha passado por todos os sábados, por todos os descansos aqui na terra, né, e lá tenhamos chegado na glória. Que Deus queira nos abençoar por sua misericórdia e graça, e que possamos amar mais ao Senhor e amar o seu dia, santificar o seu dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar ainda. Senhor, te agradecemos pela sua palavra. Obrigado pelo dia do Senhor, que é um dia santificado e abençoado pelo Senhor. O Senhor abençoa a sua igreja quando observa de maneira digna, né, Senhor? O Senhor abençoa a sua igreja. Obrigado, Senhor, porque Cristo ressuscitou. Esse dia representa o descanso eterno dos santos conquistado por Cristo. Ah, glória ao teu nome. Em breve passaremos por todos os Shabá e lá chegaremos no céu. Nós queremos te dar graça pela tua palavra, que o Senhor nos fortaleça aqui, até que possamos dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.